Eduardo Oineg, já temos na linha conosco o nosso entrevistado. Nosso convidado, Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, especialista em política externa, integração regional na União Europeia. Professor Kai Lehmann, muito obrigado por conversar com a gente. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, vencer uma guerra, ou seja, conseguir superar o desafio proposto na guerra é uma coisa, ocupar e comandar é outra completamente diferente. A gente viu isso no Afeganistão, a gente já viu isso em outras oportunidades. Nessa guerra, a gente vai ver isso, a gente vai ver o exército russo, o governo russo, Putin, com esse dilema, ou pela natureza dessa guerra, esse dilema não deve ser colocado? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Não, a gente vai ter esse problema, ou a Rússia vai ter esse problema caso realmente queira assim, mudar de governo, mudar de sistema e tudo mais, e ocupar o país. Porque assim, a Ucrânia é um país comparativamente grande em termos europeus, né? No contexto europeu, e qualquer governo russo apoiado pela Rússia vai enfrentar enorme resistência ativa e passiva pela grande maioria da população. Então, vamos dizer, pacificar esse país e reestabelecer uma certa ordem e estrutura vai ser um desafio enorme para a Rússia, e eu não sei se a Rússia tem a vontade no momento de fazer isso ao longo prazo. Agora, quando a gente pega a diferença cultural, por exemplo, Estados Unidos no Afeganistão, ou a guerra do Vietnã, é brutal, é uma coisa impressionante. Aqui, a diferença cultural é um pouco diferente, até porque a gente tem nas regiões separatistas uma formação, uma etnia russa. Se a gente pegar o que é hoje essa região, ela é muito complicada. Também não dá para falar assim, um povo ucraniano, um povo russo, é tudo muito misturado, muito mesclado. Isso facilita um pouco o trabalho ou não importa essa proximidade, o desafio é igual àqueles exemplos que eu dei? Não, eu acho que, teoricamente, isso ajudaria, né? Porque, obviamente, como o senhor colocou corretamente, é uma coisa os Estados Unidos entrando no Afeganistão, ou a União Soviética entrando no Afeganistão, né? Como também já aconteceu. É outra coisa a Rússia ocupando a Ucrânia em termos culturais e sociais. Porém, eu acho que o contexto do conflito dificulta essa tarefa para a Rússia enormemente. O fato é que essa guerra é uma guerra de escolha por parte do presidente russo, é uma guerra de ocupação e invasão-ocupação. Então, a resistência da população, pelo menos a grande maioria da população, vai ser enorme. E isso eu acho que vai dificultar e muito qualquer tentativa russa de voltar à normalidade na Ucrânia. Eu nem gostaria de definir o que seria uma normalidade na Ucrânia sob um governo russo, mas estabelecer uma ordem, uma normalidade vai ser muito difícil pelo contexto da guerra. Débora Alfano. Professor, obrigada por nos atender. E aí, levando em consideração esse alto custo, né, ao qual o senhor se refere, o presidente Vladimir Putin sabe desses custos em termos políticos, econômicos, sociais, né, a partir dessa resistência ou desobediência civil do povo na Ucrânia. A minha pergunta é, compensa, né, qual que é o resultado válido para a Rússia, mesmo sabendo de riscos, né, das sanções impostas? E queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a Península da Crimeia. Como é que é a situação hoje dos custos bancados por Moscou desde a anexação da Península da Crimeia em 2014? Porque
também houve esse custo, né? Há um custo para a Rússia, e a minha pergunta é, acrescenta economicamente? No caso da Crimeia, acrescenta absolutamente nada economicamente. A Crimeia só gera custos para a Rússia, e faz há muito tempo, né, desde 2014, mas é um custo que, pelo menos por enquanto, Putin parece estar disposto a assumir, porque ele chegou, né, no poder em 99, justamente com essa ideia de reestabelecer a Rússia como uma grande potência, depois do caos e do colapso dos anos 90, e isso envolve assumir custos que, de acordo com a argumentação dele, vão ser recuperados ao longo prazo, além da ideia da recuperação da autoestima russa. Eu acho que muitas vezes a gente subestima isso, né? A Rússia tem uma história de guerras, de conflitos internos e externos, sofreu enormemente durante a Segunda Guerra Mundial. Saiu vencedor, mas ao custo de 25 milhões de mortos por aí. Então, essa ideia de recuperar a autoestima, de colocar a Rússia ao lugar que, de acordo com Putin, ela merece, isso é uma coisa na alma emocional, isso não é difícil quantificar isso. Então, por enquanto, Putin parece estar disposto a assumir esse custo financeiro, econômico, político, para compensar ou para garantir essa recuperação moral e emocional. Fábio França? Professor, há quem desconheça a história entre Ucrânia e Rússia, e é natural que isso aconteça aqui no Brasil, e acho que a Ucrânia é apenas um país pequeno ali que orbita a Rússia, né, que fazia parte da União Soviética, né, uma ex-república soviética. Mas não, a Ucrânia em território é o segundo maior país da Europa, atrás justamente só da Rússia, né, não em população, mas em território, em tamanho. Então, geograficamente absolutamente importante para a Rússia. E o presidente Vladimir Putin já disse que não tem intenção de anexar a Ucrânia ao território russo, não é isso. Mas talvez seja importante continuar tendo a Ucrânia como um cinturão de defesa ali, dividindo justamente a Rússia do restante da Europa. Talvez seja essa a principal intenção do Vladimir Putin, não, professor? Sim, ele já, né, ele vem falando sobre isso e de acordo com ele, o ponto inicial dessa crise era justamente a intenção da Ucrânia se associar à OTAN, o que para Putin representaria não somente uma derrota em termos de autoestima russa, sobre o que eu já falei, mas estrategicamente seria um problema, porque ele fala do encirclement, do cercamento da Rússia por países membros da OTAN. Então, criar essa zona de influência que a Rússia teria entre a Rússia e os países membros da OTAN, a Ucrânia seria muito importante nesse sentido. Porém, se a gente for olhar o discurso que Putin fez para anunciar ao início das ações militares, na tradução desse discurso, a OTAN aparece pela primeira vez em parágrafo 72 do discurso. E antes disso, há várias críticas e verbais contra o Ocidente, contra a Europa Ocidental, contra os Estados Unidos, mas ele não fala especificamente sobre a OTAN. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona o direito da Ucrânia existir. A Ucrânia é uma criação russa, né? Como a Ucrânia não tivesse
uma história própria, um direito próprio de existir. A implicação clara desse discurso é a Ucrânia existe porque a Rússia deixa ela existir. Então, as justificativas do Putin para essa intervenção, para essa guerra, vêm evoluindo, mudando ao longo do tempo, e eu não tenho certeza, na verdade, até que ponto uma suposta ameaça da OTAN realmente é o ponto principal, o objetivo principal dessa invasão, dessa guerra. Professor, a gente tinha a OTAN e tinha o Pacto de Varsóvia. Acaba a Guerra Fria, acaba o Pacto de Varsóvia, a OTAN continua a existir. Qual é a lógica de continuidade da OTAN nos dias de hoje? Qual é a função real? A própria Europa discute criação de um exército. Qual é a lógica disso para quem está nos ouvindo, para explicar? Porque ela existia como uma contradição ao Pacto de Varsóvia. Hoje não tem mais. Por que ela continua a existir? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre faço esse tipo de pergunta para meus alunos. Eu falo, tenta descrever o objetivo de uma organização internacional em uma frase. E a OTAN tinha isso, né? O primeiro secretário-geral da OTAN falou isso. O objetivo da OTAN era para keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Isso, e pronto, isso era a OTAN durante a Guerra Fria. Desde o final da Guerra Fria, eu concordo plenamente, a OTAN tem tido enormes dificuldades em definir um objetivo, o próprio objetivo da sua existência. Mas mesmo assim se expandiu. Porém, o que os países que se associaram à OTAN desde o final da Guerra Fria sempre sustentaram é que a OTAN tem que continuar existindo e nós temos que fazer parte da OTAN porque ainda existe uma ameaça russa. E, ironicamente, os acontecimentos de agora comprovam, de acordo com esse argumento, e o presidente da Estônia, se não me engano, fez esse argumento ontem. Disse, olha, o que a Rússia está fazendo nesse momento na Ucrânia mostra exatamente por que a OTAN tem que continuar existindo, porque nós temos um vizinho hostil que, dada a chance, vai tentar expandir seu território e sua influência, mesmo contra a vontade desses países, contra a vontade da Ucrânia, contra a vontade, por exemplo, da Geórgia, ou, no caso, contra a vontade das repúblicas bálticas. Então, nesse sentido, eu acho que esse problema que a OTAN tinha, porque a gente ainda existe, agora foi resolvido. A gente existe exatamente porque nós temos um vizinho hostil que está tentando mudar à força, mais uma vez, as fronteiras europeias. Eu queria agradecer ao professor Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, especialista em política externa e integração regional na União Europeia. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado, até a próxima.